Línguas estranhas existiu? Sim. No dia de Pentecostes, e nas igrejas do primeiro século era um dom, um dos muitos dons do Espírito Santo era o dom de falar em línguas, isso sem dúvida. Existe. Eu não vejo razão para que não exista. Não tem nenhuma razão para que não exista. Agora, tem que lembrar que é o único dom geminado. É o único dom que precisa de outro. Que é o dom da interpretação. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, se alguém falar em línguas, que sejam 2, no máximo 3, em sequência, e que tenha quem interprete. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É o único dom geminado, é esse aí. Então, e que existe hoje, eu creio que Deus pode conceder esse dom. Mas não o que eu vejo acontecer nas igrejas aí, não parece o que Paulo descreve lá em 1 Coríntios 14. O que a gente vê é todo mundo falando ao mesmo tempo, muito mais do que 3, né? E o Espírito Santo sabe contar. Depois do terceiro já não é ele. Com certeza, né? Porque ele não diz lá, né? 2, no máximo 3. O número 4 já não é ele. Já não é ele. Não estou dizendo que é o diabo também, mas tem muita coisa humana aí no meio, né? Então, todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, sem interpretação, não bate com o que a Bíblia diz. Línguas estranhas ou idiomas? Idiomas, não há dúvida. É só ver o dia de Pentecostes. O milagre foi na boca dos discípulos. Eles falaram das nações. E a multidão escutou aquilo ali. Eu lembro de uma brincadeira que o dom não foi de línguas, foi de ouvido, né? Porque cada um ouvia na sua própria língua, né? A questão é que o Espírito Santo tinha descido sobre os apóstolos, não tinha descido sobre a multidão. Então o milagre foi nos apóstolos, né? Foi o Mas dom é interessante, né? Que eles falavam e cada um ouvia na sua própria o dom das línguas ali. Perfeitamente. Reverendo, como interpretar e lidar com a pressão disso da igreja hoje? Primeiro, não tente imitar o dom de línguas. E a pressão acaba sendo essa. E tem igreja que o pastor vai dizer assim, que o pastor ensina as pessoas como falar em línguas. E não é, diz assim, forma uma palavra que não existe na tua cabeça. A pessoa forma, diz, agora solta, fica repetindo essa palavra. O pessoal pensa que, mas tem pastor que faz isso mesmo. Ensina, né? Ensina como falar em línguas e quebrando tudo que a Bíblia diz, né? Que a soberania do Espírito, o Espírito Santo concede os dons conforme ele quer, conforme ele deseja, especialmente esse. E também tem a questão que é feita uma associação, a maior pressão vem disso aí, é feita uma associação entre o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. Então, as línguas, elas seriam uma prova de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E quem é que não quer ser batizado com o Espírito Santo? Então, isso pode levar a pessoa a, de alguma forma, forçar a barra. São 2 problemas aí. Primeiro é que vê o batismo com o Espírito Santo como sendo uma experiência subsequente à conversão. E não é. Batismo com o Espírito Santo, na verdade, depois do dia de Pentecostes e depois que o período do livro de Atos se fecha, ele acontece quando a pessoa se converte. 1 de Coríntios, capítulo 12, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Todos nós, está lá, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. No mesmo capítulo, Paulo pergunta, falam todos em língua? E a resposta é, não. Todos foram batizados com o Espírito Santo, mas nem todos falam em língua. Então o problema dessa posição é que liga línguas com o batismo com o Espírito Santo e diz, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em língua. O apóstolo Paulo diz outra coisa em 1 Coríntios 12. Então, a pessoa tem que estar preparada e tem que dizer o seguinte, se Deus quiser me dar o dom de línguas, Ele vai me dar. Eu não vou procurar, porque quando a Bíblia manda procurar os melhores dons, que no contexto é o dom de ensino, o dom da palavra. É só ler lá no contexto. Então, eu não vou procurar, eu não vou forçar a barra. Se Deus quiser me dar esse dom, Ele vai dar. E se Ele der, vai ser como a Bíblia diz.